difícil, porque os altos e baixos aconteceram durante todo o campeonato, mas eu acho que perder nunca está nos planos, ainda mais da forma como o time perdeu, e o placar acaba sendo um placar que incomoda muito. Tá? É uma hora, eu acho que, desagradável até para todos diante dessa situação. O que falar a respeito do jogo, Barbieri? Até porque em 2 minutos o time teve 2 chances com o Elinho. De repente a coisa mudou. Tá? Se é que você tem algo que possa explicar o que aconteceu essa noite aqui. Bom, boa noite, Silvio. O que eu posso fazer é retomar o que foi o roteiro da partida. Eu acho que a gente até iniciou bem, como você citou, tendo a oportunidade de fazer o gol. E aí, em um erro nosso, a gente entregou um gol para eles. Conseguiu empatar num cruzamento, mão do zagueiro normal, e depois a gente errou de novo numa situação de bola parada em que a gente estava inteiro e absoluto na bola, a gente comete um erro, e aí eu acho que a gente perdeu o controle da partida, perdeu o equilíbrio, deixou com que eles fizessem 3-1, e quando a gente tentou retomar no segundo tempo, a gente já não conseguiu, até teve o domínio territorial do jogo, tentou criar oportunidades, eles explorando os contra-ataques, que era natural, porque a gente ia se abrir, e tomou um gol no final, que eu acho que é parecido com o que foram os outros todos, muitos erros individuais, e é sempre difícil explicar a razão ou justificar o do porquê desses erros ocorrem, né? A expectativa e a conversa era que depois de uma vitória a gente conseguisse manter o mesmo nível de concentração, o mesmo nível de dedicação, para tentar vencer em casa, para tentar assegurar matematicamente a vaga, mas a verdade é que a gente não conseguiu fazer isso. Acho que o placar foi maior do que deveria ser pelo que foi o jogo, mas é o que está aí. E é isso, é um sentimento ruim e triste, com certeza. Barbieri, boa noite, Diego da 102 FM. E como trabalhar, Barbieri, com essa situação de instabilidade, né? Com essa situação de nervosismo, a gente viu no lance do Cleiton, com os cartões também que o Bragantino acabou tomando só durante o primeiro tempo, e você tem várias dores de cabeça, né, para a próxima partida por conta disso. Como trabalhar nessa reta final de Campeonato Brasileiro com esse nervosismo tomando conta? É difícil, Diego. Não tem uma receita, não tem uma fórmula que a gente possa seguir. A gente vem tentando já fazer isso. O fato é que muitas vezes nem tudo aquilo que você semeia você vai colher no tempo que você gostaria, né? A gente vem trabalhando essa questão da oscilação, a questão da parte mental, tentando encontrar maneiras para que a equipe oscile menos, mas não tem conseguido ter os resultados nesse sentido de forma consistente. Eu acho que você citou bem, os cartões, acho que foram 6 no primeiro tempo, demonstram essa falta de equilíbrio que a gente apresentou e não tinha por que apresentar. Mesmo que a gente tivesse tomado o segundo gol, a gente ainda podia equilibrar as coisas e buscar um resultado que fosse mais favorável. E isso agora, sem dúvida nenhuma, torna a nossa vida mais difícil. Acho que volta numa tônica que, infelizmente, tem acontecido da gente ter sempre muitos desfalques em momentos importantes. Mais uma vez, a gente vai ter que buscar as soluções com que a gente tem em mãos, aí, procurar alternativas para entrar com uma equipe forte e competitiva na quarta-feira. Boa noite. Você falando dessa questão, né, de desconcentração em alguns momentos, foi até o que o Lucas Evangelista falou na saída do campo, e a expectativa dessa temporada era fazer um pouco mais de coisas, tanto na Libertadores, na Copa do Brasil, no próprio Brasileiro. Essa não poder alcançar essa expectativa ajuda a desanimar o elenco e também trazer essa desconcentração? Eu acho que sim, eu acho que tem 2 pontos importantes aí. Eu acho que esse grupo assumiu essa expectativa e tem tido dificuldade de lidar com essa frustração. E quando eu digo assumiu, vocês sabem tão bem quanto eu, a expectativa que existia em janeiro, em função das condições que existiam em janeiro, era uma, as condições não se mantiveram as mesmas e a expectativa se manteve a mesma. Isso não quer dizer que a gente não pudesse ter alcançado melhores rendimentos, a gente entende isso, mas a gente talvez tenha sempre lidado com uma expectativa que, por diversas razões, acabou ficando fora do nosso alcance.
E isso gerou frustração, isso gerou desequilíbrio, isso gerou essa parte mental de estar com essa sensação de estar sempre em busca de algo que a gente não conseguia alcançar. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso contribuiu bastante ao longo da temporada, é algo que a gente tem que rever e tem que ajustar, e que está presente agora ainda nesses exemplos que a gente citou, de falta de equilíbrio, de serenidade, de conseguir lidar com situações adversas que vão ocorrendo, não só durante o jogo, mas ao longo do campeonato também. Barbieri, boa noite. Bom, antes de fazer a pergunta, vou fazer uma resenha aqui. Em toda profissão, é claro que a pessoa faz algo, um pedreiro, um repórter, ele vai lá e ele fala, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter corrigido aqui ou melhorado ali. Neste campeonato brasileiro, no seu análise, na sua visão, em que você errou? Foi na parte tática? Foi em conversar mais com os jogadores? E, se me permita, até desculpa, onde o Barbieri perdeu a mão neste campeonato brasileiro? Olha, eu acho que a sua pergunta ela vai numa tônica que é recorrente. Ela acontece, faz parte, infelizmente, das injustiças do futebol, porque ela parte do pressuposto que o Barbieri é o único responsável por tudo o que está acontecendo e que só o Barbieri perdeu a mão. É um esporte coletivo, é um clube que tem muitos funcionários, cada um com a sua responsabilidade, muitas pessoas diferentes tomam decisões. Eu não tomo todas as decisões, tomo bem menos decisões das que eu gostaria, mas eu respondo por todas. Então, eu não gostaria de fazer agora uma análise sem terminar o campeonato. É evidente que eu, quando olho para trás, tem coisas que eu faria diferente, coisas que eu ajustaria. Só acho que não é o momento e volto a dizer. Entendo que seja assim, mas não vou concordar nunca. Não acho que o Barbieri seja o único responsável por tudo que está acontecendo. Vocês têm, mais do que os números, vocês têm a capacidade de olhar o que foi o ano do clube. Porque o clube não tem só o futebol profissional masculino. O clube tem as outras categorias todas, tem o futebol feminino. Olhem o que aconteceu no clube esse ano. É um ano em que o clube está se reestruturando, se reorganizando, está enfrentando dificuldades como clube. E o profissional masculino aqui vem enfrentando as mesmas dificuldades. Isso não isenta a minha responsabilidade, não isenta de eu poder ter buscado outras soluções. Sempre busquei aquelas que eu achava que eram as melhores no momento oportuno. Com certeza é uma temporada frustrante para todos nós, independente de como ela vai terminar nesses 2 jogos que faltam, mas com certeza ela é frustrante. É frustrante para os jogadores, é frustrante para a comissão, é frustrante para a direção, é frustrante para o torcedor, mas não tem como mudar o que já aconteceu. O importante é, e aí eu acho que vai na linha do que você perguntou, usar tudo isso como aprendizado, usar tudo isso como forma de ser melhor, de buscar melhorar, de buscar se desenvolver como clube, como profissionais e assim por diante. Maurício, faltam 2 jogos e você fala, tem que continuar o trabalho, lógico, falta uma semana para terminar o campeonato. E a impressão, às vezes, para quem está de fora, não é unânime, tá? Mas que, para alguns, parece que não vê a hora que termine logo. Então você pega, no meio do ano nós falávamos aqui do quanto aquela possibilidade de janela atrapalhou até a cabeça de alguns jogadores. E hoje, com o campeonato ainda faltando 3 rodadas antes do jogo de hoje, você pega sites esportivos, jornais, está lá, Arthur não quer continuar no Bragantino, Corinthians tem interesse, Flamengo tem interesse. Tá? O outro está descontente, o outro quer sair, o outro tem proposta. Ao mesmo tempo, aparecem lá 10 nomes de futuros treinadores do Bragantino. O Barbieri não vai ficar, fulano está sendo contactado, isso, aquilo. No meio disso tudo, que a gente sabe que é especulação e a imprensa vai especular mesmo, e hoje até através de rede social, isso toma uma proporção grande. Como é que trabalhar agora, esses dias finais, para terminar esse Campeonato Brasileiro, pelo menos de forma digna e honrosa, Maurício? Olha, Silvio, esse contexto externo, não sei se é a melhor definição, mas essa atmosfera externa, ela sempre existe, ela é sempre difícil, né? O tempo e a maturidade vão ajudando a fazer com que você lide
cada vez melhor com essas coisas e consiga direcionar a sua atenção para aquilo que está ao seu controle, né? Aquilo sobre as coisas que efetivamente você pode atuar. Eu não tenho como, no meu caso específico, ter atuação sobre o que é comentado, se vai sair, se não vai sair, sobre proposta, sobre isso ou sobre aquilo. Eu reuni os jogadores antes do jogo do Avaí e disse a eles que os 4 jogos que faltavam não eram os últimos 4 jogos da temporada, eram os primeiros 4 jogos da temporada que vem. Porque se a gente não consegue uma vaga na Sul-Americana, isso implica para a temporada que vem. E mesmo aqueles que, porventura, não venham ficar no clube, vão carregar esse peso. Isso vale para mim também. Então a conversa foi isso, de que a temporada 23 já começou para nós. De que a gente teria que terminar da melhor maneira esses 4 jogos e tentar buscar essa vaga. E eu acho que a resposta foi muito positiva contra o Avaí. Eu sei que é uma equipe que vinha numa posição complicada, mas tanto não é uma equipe que vai ser batida de qualquer forma que empatou com o Santos hoje fora de casa, né? Então foi uma vitória importante. E aí a conversa para esse jogo é que a gente tinha que manter o mesmo nível de concentração, de atitude, de disposição. E aí eu não tenho uma resposta para te dar de por que, principalmente em situações cruciais do jogo, a gente não conseguiu fazer isso. É uma coisa difícil de diagnosticar e levar em consideração. Agora, volto a dizer, essa atmosfera externa ela existe, ela tem influência. O meu papel é tentar blindar isso e tentar botar o foco no que interessa, e por isso que eu relatei tudo isso que a gente conversou. A ideia é que a gente possa assegurar essa vaga, que essa vaga é importante para o clube, independente de quem vai estar aqui no ano que vem. É uma vaga muito importante e é um compromisso, a gente tem que lutar e tem que se dedicar até o final para que isso aconteça. Boa noite, Barbieri, Vitor Hugo pela 102 FM. Queria perguntar para você, como fazer, você como técnico da equipe, o gestor, para que nesses últimos jogos a equipe consiga entrar focada para que conquiste, né, o objetivo do clube, que é a classificação para a Copa Sul-Americana, e que essa temporada, digamos assim, não muito boa, venha terminar de uma forma mais positiva nesse ano de 2022. Boa noite, Vitor. Eu acho que vai na linha do que eu falei. O que precisa ficar, eu acho claro, é que não depende só do Barbieri. O Barbieri pode transmitir a mensagem. Se ela vai ser escutada, se ela vai ser difundida, se ela vai ser internalizada, muitas vezes não depende só do Barbieri. O meu papel de conversar com eles, de tentar trazer serenidade, equilíbrio, de tentar colocar todos na mesma direção, eu estou fazendo. E eu sinto, na grande maioria deles, compromisso com isso. Sinto que tem muitos jogadores que tentam disseminar a ideia, mas isso, infelizmente, não tem se traduzido no rendimento que a gente espera e nos resultados que a gente espera. O caminho é esse, o caminho é conseguir ou tentar continuar fazendo isso para esses 2 jogos que faltam. Nenhum deles está feliz com o que está acontecendo, eu também não estou feliz. Sair da maneira como a gente sai, com o ambiente que se criou no estádio, sempre é muito ruim, muito pesado. E a gente precisa encontrar soluções. Parte disso é sentar, ajustar, tentar ponderar, tentar equilibrar as coisas. Amanhã é um dia de tentar entender o que aconteceu nesses erros dos gols, porque foram situações que a princípio a gente tinha sob controle. No primeiro gol a bola está no pé do Cleiton, acaba sendo uma decisão errada, faz parte, mas poderia ter feito uma bola longa. Na segunda era uma falta lateral, a gente podia ter tido outra opção e assim por diante. É tentar agora entender o que aconteceu, não cometer esses erros novamente, como eu falei, tentar ser o melhor e mais competitivo possível nos 2 jogos que faltam.